vamos tentar avançar um pouco mais, então, para a gente debater o Ministério Público, que é o Ministério Público de Contas, o Ministério Público que trabalha junto ao Tribunal de Contas da União, enviou uma representação para a Corte de Contas, para o TCU, pedindo apuração sobre as ações realizadas pelo Ministério de Minas e Energia e pela Agência Nacional de Energia Elétrica, acerca do restabelecimento de energia na região. Basicamente, o que vocês fizeram até agora? O documento pede que a ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, 2 Es, ANEEL, esclareça com rapidez todas as medidas que vêm sendo adotadas junto à Enel. É a ANEEL pedindo para a Enel, que é a empresa estatal italiana, dar as explicações. Vamos, então, debater isso. Se o Ministério Público quer saber, é porque há dúvida. E se há dúvida, o nosso telespectador também quer saber. Luana Tavares, se estão perguntando, parece que há dúvida se fizeram alguma coisa ou não. Exatamente, Capês. Boa tarde para você, para os nossos colegas aqui de bancada, todas as pessoas que nos acompanham de casa, no carro. Bom, a gente está aqui debatendo um tema extremamente importante porque afetou a nossa vida diretamente nos últimos dias, mas também porque já há algum tempo nós temos criticado a atuação da Enel aqui no Brasil, depois de diversos eventos muito parecidos com esse, que foi, obviamente, aí um dos mais drásticos, né, e mais trágicos em relação a perdas de vida, ao quanto afetou e ainda está afetando a vida do cidadão aqui do nosso estado. Então, é preocupante. Agora, o ponto mais crítico que eu entendo que é importante a gente compartilhar aqui, Capês, é sobre o contrato com a Enel, né? Como ele funciona? Uma concessão, quando ela é feita, ela vem com uma série de exigências em termos de investimento, né? Meus colegas aqui já falaram de diversos aspectos em relação aos impactos que esse apagão trouxe e eu queria trazer aqui alguns dados que eu levantei em relação aos investimentos que a Enel deveria ter feito nos últimos anos e não fez. Esses investimentos, eles fazem parte do contrato que a Enel tem de concessão e isso é o que garante, é o que deveria garantir a continuidade desses contratos. Nos últimos 3 anos, ela deixou de investir cerca de 600 milhões em comparação com aquilo que foi prometido no contrato de concessão e que foi um compromisso para que as linhas de distribuição e todo o trabalho de infraestrutura fosse feito da melhor forma possível. Os montantes são extremamente altos, né? São quase 3 bilhões de investimento nesses 3 últimos anos e agora, pasmem, no momento em que o apagão se configurou e essa tragédia anunciada, e eu digo anunciada porque a gente pode aqui colocar, né, que as questões climáticas, elas são imprevisíveis, fenômenos da natureza, mas a gente não está mais nesse momento no Brasil e no mundo, não são mais fenômenos da natureza, são fenômenos que o homem não está conseguindo antecipar, controlar, prever, prevenir, apesar de todas as indicações, de todos os eventos que têm acontecido e de toda a nossa capacidade tecnológica de antecipá-los. Então, hoje, eu não aceito mais, e acho que a população já não aceita mais também, a gente falar que isso é um fenômeno da natureza. Isso é um fenômeno do despreparo dos homens que não estão conseguindo atuar em função do que está acontecendo na natureza. E é isso que aconteceu aqui no nosso estado. Agora, nesse momento, os anúncios que têm sido feitos pela Enel, Capês e colegas, é de que será investido entre 6 e 20 bilhões aqui no nosso estado para obras de infraestrutura, para melhoria das linhas de distribuição e para esse trabalho de prevenção. Agora eu digo, por que esses recursos não foram investidos anteriormente? Porque a gente precisa sempre esperar uma tragédia como essa acontecer no nosso estado, no nosso país, no mundo, para que a gente mude a nossa conduta, para que a gente atenda com seriedade aquilo que nos é responsabilidade. Então, esse é o principal ponto que eu acredito que está na minha cabeça como indignação e na cabeça de quem nos acompanha. A gente não pode mais passar por momentos como esse, sendo que nós temos tecnologia, temos capacidade de antever e de prevenir esses eventos, né, e todas as consequências que traz para a população. Ricardo Roos, bem colocou a Luana Tavares. A gente já sabe que vai ter os períodos que chove, os períodos de seca, os períodos que chegamos a ter tornados, mas correntes de ar mais fortes que derrubam árvores.
mas as árvores doentes ainda estão lá. Tá certo que dessa vez derrubaram algumas árvores sadias também, mas os galhos estão lá, misturados com os fios. Você imaginou se o Brasil tivesse debaixo do encontro de placas tectônicas, que nem a Islândia, que nem ali o México, que nem o Japão, que nem a Califórnia? Não dá mais para alegar força maior, não é? Verdade. Capês, já está nítido de que a Enel não tem mais condições, não vem atendendo a contento a população de São Paulo. Ela não tem condições de atender a população não quer mais essa empresa, os prefeitos da região metropolitana não querem mais essa empresa, o governo do estado não quer mais essa empresa. No contrato da Enel com o governo federal tem uma cláusula que diz que pode haver a intervenção do governo federal e para isso basta um decreto do presidente da República. E eu acho que esse hoje é a resposta mais adequada, é o caminho mais rápido. O governo intervindo na empresa, indicando um interventor, esse interventor então ditando alguns novos investimentos. Porque o que você falou é um grande problema que nós temos hoje. Nós precisamos ampliar a poda das árvores que estão atreladas à fiação elétrica e isso depende da Enel desligar temporariamente a energia onde esses fios estão passando junto a essas árvores para que seja feita a poda dessas árvores. E isso não está acontecendo. Essa tragédia já está anunciada de novo porque teremos novamente ventanias e chuvas à frente e provavelmente teremos novos apagões. Isso já aconteceu no começo do ano. Nós já tivemos essa conversa com a Enel, o prefeito Ricardo Nunes foi a Brasília, foi à ANEEL, foi ao presidente Arthur Lira para pedir a alteração de um projeto de lei que dê mais autonomia às prefeituras, enfim, já se mexeu desde o começo do ano. Nós estamos perdurando isso e nada aconteceu. Então, acho que chegamos num momento onde a intervenção do governo federal, ou seja, um decreto do presidente Lula, colocando um interventor na Enel e destinando ali novos olhares e novos investimentos para que a gente consiga, então, fazer essas podas de árvore e reestabelecer o mais rápido possível a energia para as pessoas que ainda estão sem energia elétrica desde a sexta-feira e nós estamos falando de cerca de 100 mil pessoas na cidade de São Paulo, na região metropolitana. Isso não pode mais acontecer. Agora, José Milagre, o diretor da Agência Nacional de Energia Elétrica diz que aplicou mais de 300 milhões de reais em multas na Enel. Para que haja a intervenção ou caducidade, a Enel teria que instaurar um processo de apuração de responsabilidade e, concluindo esse processo, encaminhar ao ministro para a decretação da caducidade ou, como disse o Ricardo Rous, o decreto de intervenção federal. Como é que se desenvolveria isso? Porque, pelo que eu li, precisaria ter uma investigação prévia da agência, municiando o Ministério de elementos suficientes. Porque num contrato de concessão tem obrigações recíprocas. Se houver a cassação do contrato pela caducidade, descumprimento, sem que haja um motivo muito forte, pode haver uma reversão de uma ação indenizatória violentíssima contra o governo federal. Você, José Milagre, imaginemos que o Brasil fosse um reino e o monarca José Milagre. Tecnicamente, você reunindo todos os poderes para si, qual seria a sequência que você sugeriria para esse contrato de concessão que vence em 2028? Capês colocou muito bem esse conceito e eu seguiria a fala do Tarcísio. Nós temos que respeitar contratos, mas algo precisa ser feito. Por isso que nós estamos chamando a atenção aqui de todos nós que estamos sofrendo com o caos de São Paulo, 4 dias sem energia elétrica, bilhões perdidos, para que essa questão seja resolvida de forma rápida com um plano de contingenciamento. A intervenção... Olha lá, Milagre, enquanto você está falando, olha a imagem impressionante. Por favor, continue. A intervenção, como a gente está falando aqui, ela é sim a troca de diretoria, mas eu ouvi pessoas que já foram da ANEEL, inclusive diretores da Abrace, que dizem que não funciona, porque eu preciso gerenciar dinheiro. Eu preciso de dinheiro, além de dinheiro, eu preciso de um bom plano de resposta para uma intervenção pontual. É uma utopia a gente achar que uma intervenção vai resolver os problemas. Nós estamos falando de caso fortuito, nós estamos falando de falta de planejamento, como a Luana Tavares bem colocou, nós estamos falando da importância de uma mudança de gestão, como o Rose colocou também, mas contingenciamento. E só horário de verão, sinceramente, isso não vai trazer mudança alguma. A gente tem dado de setembro aqui do CMCE que monitora
o sistema elétrico, reduz 400 milhões, claro, uma economia de aproximadamente 3% do consumo de energia, porque você troca a energia termoelétrica e hidrelétrica, que é aquela prejudicial, tóxica, cara, para uma energia mais saudável, antecipando, né? Ou seja, antecipando, uma hora as pessoas vão se valer daquela energia mais renovável, eólica, solar e assim por diante. Mas isso não vai ter um efeito direto nessas catástrofes. Você vai ter uma economia, sim, o aspecto ambiental, ok, mas e as catástrofes? E as chuvas? E é isso que a gente volta a insistir. Ganha quem tiver um melhor gerenciamento dos efeitos da mudança climática. É isso que a gente não viu ninguém falar até o momento.